Vamos embora. Tudo bem, Eduardo. E aí, vamos dar continuidade ao que a gente estava vendo, né? Vou colocar aqui. E aí, a prova de vocês, né? Como eu tinha falado, vai ter... O único conteúdo que eu não coloquei, que foi, eu acho que foi o último que a gente viu, que eram os modais, né? Porque também a prova foi reduzida ao quantitativo de questões. Você geralmente tem 12, né? Tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo, né? Ok. E aí você geralmente tem 12, foi o único que eu não coloquei. Mas aí, ó, types of trip, né? Os tipos de viagens, né? Que mais? Future plans, né? Que aí são coisas relacionadas ao futuro, né? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente viu The Future, The Simple Future, né? E aí a gente viu The Simple Future with the Going To, né? Eu acredito que eu cheguei a comentar com vocês que a gente tinha duas maneiras de falar do futuro, né? A gente utilizava duas formas para falar sobre coisas no futuro, né? E aí era utilizando o eu, que a gente não falou, né? Que a gente não estudou a fundo, e utilizando o going to. Ou eu acho que eu fiz alguma anotação para vocês, eu não me recordo agora, porque faz um tempinho. Mas eu acho que eu comentei essa questão com vocês e que era importante vocês saberem a diferença entre os dois, né? E aí, quem é que lembra? A gente utiliza o going to para que finalidade? Qual a finalidade da gente utilizar o going to? E aí, bora, minha gente. Se movam. Para Eu sei que ações um é que um são... planejamento. Exatamente, para ações que são planejadas, quando a gente planeja, ou seja, é um futuro certeiro, né? Algo quando a gente tem certeza que a gente vai fazer ali, né? Muito bem, boa, tô gostando de ver. E aí é para ações planejadas, é um futuro planejado, é algo certo, né? É algo que a gente já prevê que vai fazer. E o will, exatamente, é para não planejado, é para coisas incertas, né? Coisas que a gente não sabe se vai fazer ou não, né? E aí a gente utiliza o will para coisa que a gente também decidiu na hora que vai fazer, né? Eu comentei isso para vocês. Isso é muito importante, tá? E aí, o going to, ele é utilizado de que forma, minha gente? Como é que vocês lembram que a gente pode construir uma frase com o going to? E aí? Fez muito bem, Eduardo. A gente fez junto, não? Na sala. E aí, a gente utiliza o going to com que finalidade? Com que finalidade não, como é que a gente formula a frase com going to? Como é que ele é utilizado? O que é que a gente tem nele que a gente consegue caracterizar? E aí, minha gente, bora? Bora, Lucas! Verbo to be, isso, Gabriel, boa. A gente utiliza verbo to be going to, tá? Isso é muito importante vocês lembrarem disso. Deixa eu colocar uma coisinha aqui. Cadê? Tem um... É esse aqui, né? Whiteboard. Esse whiteboard aqui, outros professores já utilizam com vocês. Dá para escrever normal, pensei que era só para desenho. Be going to, exatamente. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Sim ou não? Sim, né? Então, e aí a gente sabe que a gente utiliza the verb to be, lembrando que é o verbo to be no presente, né, minha gente? Quem é o verbo to be no presente? Digam aí para mim. E aí? Quem é o verbo to be no presente? Is, are, am. Boa, Joana. Importante lembrar, viu? O verbo to be no presente, is, are, am. São esses aqui que a gente vai utilizar. Boa, Caio. Pronome a gente precisa utilizar, né? Porque aí vai ser de acordo também. O verbo to be vai vir de acordo com o pronome, não é isso? E o going to, né? Verb to be é bem fácil, é bem fácil. Eu só tenho medo na hora de vocês confundirem a ordem, tá? Isso é muito importante, tá? Mas going to,
E aí, depois do going to, como é que vem o verbo? Tem que vir o verbo, né? Depois do going to, o verbo do qual a ação será realizada no futuro. O verbo vem entre aspas, no presente, no infinitivo, né? No infinitivo sem o to, porque já vai ter o to. Exemplo aqui, ó, verbo no infinitivo, em sua forma base, tá, gente? Para quem entende assim. Beleza? Esse vai ser o assunto da prova também. Não são os primeiros assuntos que a gente deu? Vai ser esse. The types of trip, future plans, reflexive pronouns. E eu acredito que é isso. E compreensão textual, que eu coloquei um textinho para vocês, está pequeno e bem fácil e tal. E aí vai ser tranquilinho para vocês fazerem. E aí a gente, ó, quando vai utilizar o going to, né, para planos futuros, né, a gente utiliza o verbo to be, né, vai colocar a pessoa, que é o nosso sujeito, o verbo to be vai depender de quem seja a pessoa, o going to e o verbo no infinitivo, tá? Isso é muito importante vocês lembrarem, tá? A sequência é basicamente essa. E aí, quando a gente vai fazer frases na afirmativa, affirmative sentences, vai ficar desse jeito aí, né? Vamos criar aqui, alguém cria aí para mim uma frase afirmativa utilizando going to. Eu quero 10 de todo mundo nessa prova. Vocês estão sendo privilegiados, está tendo uma revisãozinha deliciosa dessa antes da prova. I'm going to... Deixa eu colocar como tu colocou aqui. Going to be here. I'm going to be here. Joana colocou aqui, ó. Eu estarei aqui, né? Peraí. I'm going to enjoy the pool tomorrow. Ai, meu Deus, por que não tá escrevendo? Peraí. Enjoy com A foi ótimo. I'm going to travel, yes. Ai, tem muita frase, minha gente. Deixa eu só colocar de Joana aqui. The pool tomorrow. Boa, eu iria à praia amanhã, eu estarei na praia amanhã. Muito bem, e aí vocês sabem basicamente, I'm going to travel to Uruguay on my next vacation. É sério, Eduardo, que chique. They are going to play. Boa, eles irão jogar. Eu estarei no Uruguai nas próximas férias. Esse Eduardo é todo chique. Amanda, I'm going to travel. Boa, Amanda. Ah, foi só uma hipótese, né, Eduardo? Queria. E aí a gente tem essas frases aqui, né? E se eu tiver que colocar essas duas que eu já coloquei aqui na minha negativa, como é que ficaria? E aí, minha gente? Como é que ficaria aí na negativa? Deixa eu separar aqui, porque senão vai ser uma confusão. Se mudar uma cor, muda tudo. Deixa eu ver aqui, que eu nunca tentei. Deixa assim mesmo. Espera aí um momentinho. Aí vem aqui, ó. Negative sentences. Ó, lembrem-se que quando a gente vai fazer uma negativa, utilizando o going to, a gente põe o not depois do verbo to be, tá? Nada de not depois do going, tá? Tanto not quanto a sua forma negativa, tudo vai girar em torno do verbo to be, tá? Essa é uma das partes mais importantes. E foi, Eduardo, arrasou. Ó, I'm not going to be here. Olha a negativa para onde foi, para o meu verbo to be, tá? Sempre vai ser para o verbo to be. A próxima. I'm not going to enjoy the pool tomorrow.
Olha a negativa para onde foi, tá? Facinho. E se eu tiver que transformar isso aqui na minha interrogativa, como é que fica, minha gente? Interrogative. E aí, como eu falei que gira em torno do verbo to be, é o esquema de frases no verbo to be que a gente vai só ter que lembrar. Am I going to be here? Tá? Am I going to enjoy the pool tomorrow? Enfim, vai ter aqui 3 pontos. Tá? Então, aí, ó, é esse esquema aí, tá? Quando for afirmativa, pessoa, verbo to be, going to, o verbo no infinitivo e o complemento. Negativa, a gente põe o not, pós verbo to be, tá? Cuidado para não confundirem. Interrogativa, verbo to be vem na frente e depois a pessoa. A gente só vai mexer no verbo to be, na pessoa e no verbo to be, tá? Para fazer modificações quanto a tipos de frase. Então, é isso. O assunto é esse. Eu lembro que a gente fez uma atividade, eu acho, em sala, no caderno, e foi bem ridiculazinha de fácil, né? Vamos para outra parte aqui. Tá tranquilo até aqui, minha gente? Sim ou não? Tranquilo, né? Muito fácil. E aí vem a parte de reflexive pronouns. O que é que vocês lembram sobre os pronomes reflexivos? Fiz uma anotaçãozinha para vocês também, viu? Podem pegar o caderno. Para que a gente utiliza o pronome reflexivo? Qual a utilidade do pronome reflexivo? E aí? Para nos referirmos a nós mesmos, né? Quando a gente está falando de alguma ação que a gente mesmo pratica e a gente mesmo sofre, né? Isso pode ser que ela mesma pratica, que ela mesma sofre, que eu mesmo pratico, eu mesmo sofro, que nós mesmos praticamos, nós mesmos sofremos, eles mesmos praticam, eles mesmos sofrem, você mesmo pratica e você mesmo sofre, né? Aquela ação que é praticada e é sofrida, né? Digamos que não simultaneamente, necessariamente, né? Mas é basicamente isso, tá? E aí fala sobre a gente, né? Tudo aquilo que for self é sobre a gente. E aí, quais são os pronomes reflexivos que vocês conseguem lembrar? I é o quê? Pronome reflexivo I, se eu tô falando eu, myself, boa. You, yourself. Prestem muita atenção nisso, viu? He, himself. Boa. She, minha gente. Eita, que vocês são tudo agoniados do juízo. Herself. It. Mas tem que lembrar da escrita, viu, Nicolas? Cuidado, porque na hora você não vai precisar ler e marcar alguma alternativa. Então, dê uma olhada aí, tá? Itself. We. Ourselves. Cuidado com isso aí. Quando for para a parte do plural, minha gente, vai ser selves, viu? Outra coisa é we ourselves. Todas as vezes que eu estiver falando de eu, tipo, eu estiver falando de uma pessoa, sim, Joana, ourselves, tá? Selves, no final. Toda vez que eu estiver falando de uma frase e o sujeito da frase, né, que ele mesmo vai praticar, ele mesmo vai receber a ação. Eu estiver falando de uma pessoa e me incluir nessa ação, que é quando eu incluo I, eu estou falando de nós. Prestem atenção nisso. Eu falei bastante sobre isso em sala. Eu estou falando de nós. E se eu estou falando de nós, é com nós mesmos. Eu estou falando de we, tá? E aí é ourselves. E o vocês, né? O outro you, como é no plural, yourselves. Boa, Bia. E they, themselves. Tá? Muito importante vocês lembrarem disso. Boa, tô adorando a participação de vocês.
E aí a gente basicamente lembra disso aqui. E quais são as funções que os pronomes reflexivos têm? São 3. Quais são? E aí, minha gente? Função reflexiva. Boa, Gabriel. Qual a outra função? A partir da página 15 aí, viu, minha gente? Mas eu acho que tem aqui. Tem sim. Aqui na página 15, um quadrinho verde. Função enfática, função reflexiva. E que mais? Emphatic. Idiomática, exatamente. É as funções dos pronomes reflexivos, né? The functions. Emphatic. Idiomatic. And reflexive. Eu ia botar emphatic novamente. And reflexive. Qual a diferença entre as três, minha gente? Alguém me explica isso aí? Tem características bem comuns que a gente consegue... Claro que vai ter as funções dos pronomes, sim, Nicolas, com certeza. E aí? Enfática é quando concorda com o sujeito. E geralmente o pronome reflexivo vem onde na enfática? Enfática quando concorda com o sujeito. Boa. Concorda com o sujeito e preste atenção na localização, tá? Com o sujeito. E o pronome reflexivo vem onde? Na enfática. E aí, minha gente? Isso, Caio. Vou chegar lá, vou falar, tá? Idiomática, quando o pronome vem antes... Antes não, depois da preposição, tá? Depois. E aí, na enfática, o pronome vem após o verbo. O pronome reflexivo ele vai vir após o verbo, tá? Isso é muito importante vocês lembrarem, porque também a localização, às vezes, você já consegue identificar qual é a função pela localização do pronome, tá, minha gente? Então, enfática concorda com o sujeito, vem após o verbo. A idiomática. Qual a ideia que dá a função idiomática? Bora, minha gente. Tem aí no livro de vocês. E aí? Tem aqui, ó. When the same person presses and is affected by the actions, to emphasize the person or thing refers to, when we want to show that someone did something alone or without any help, we use the preposition by. Ó, a idiomática, a função idiomática, ela é utilizada para quando a gente quer dizer que aquela pessoa fez aquilo sozinho, quando a pessoa praticou a ação sozinha, pratica sozinha a ação, né? Ou fez sem a ajuda de alguém, que aí dá no mesmo, né? Sem a ajuda de alguém. E aí a gente consegue ter essa noção de caracterização quando fez sozinho, isso mesmo, Gabriel. Quando a gente vê a preposição by, sempre que tiver a preposição by, mais o pronome reflexivo, reflexivo pronome, RP, reflexivo pronome, tá? Então, a idiomática é quando a pessoa praticou aquela ação sozinha, fez sem a ajuda de alguém, que aí vem a preposição by, mais o pronome reflexivo, que dá a ideia de que ele fez aquilo sozinho, e tem o significado de ser sozinho, tá? E aí, geralmente, vem em fim de frase, tá? E a função reflexiva, minha gente... Eita, eu confundi aqui, minha gente, perdão. A enfática vem após o sujeito, viu? Perdão. Eu jurei que eu estava botando reflexiva lá em cima. Após o sujeito. Vou colocar exemplo aqui para ficar mais claro. O pronome vem após... Porque não falou, Nicolas? O pronome vem após o sujeito.
E aí, um exemplo. I, myself, cut my leg. Eu mesma cortei a minha perna, tá? Perdão, Caio, eu não tinha visto. Eu mesma cortei a minha perna, sempre enfática, que está enfatizando o sujeito, tá dando mais ênfase, querendo deixar aquilo óbvio que aquela pessoa fez aquilo. O pronome reflexivo vem depois da pessoa. Quando for a idiomática, o pronome reflexivo vai vir geralmente no final de frase acompanhado do by. Exemplo, para dar a ideia de que aquela pessoa fez aquilo sozinha. Exemplo, Daniel washed his car by himself. Daniel lavou o carro dele sozinho, né? E aí, ó, o pronome vai vir depois, o himself, depois do by. E a reflexiva... E aí, minha gente? E aí, minha gente? Após o verbo. O pronome vem após o verbo. E dando a ideia, obviamente, de que aquela pessoa praticou a ação e sofreu, tá? E sofreu os efeitos dela. Exemplo. Sarah cut herself with a knife. Sarah cortou-se com uma faca, tá? E aí o pronome vem... Ai, meu Deus, espera aí. E aí o pronome vem depois do... Ai, meu Deus, acho que eu subi muito aqui. Exatamente. E aí o pronome vem depois do... É isso aqui, perdão. É isso mesmo, Caio. Obrigada por me lembrar. Enfatiza o sujeito. Sabia que tem uma coisa errada aqui. E concorda com o sujeito, tá? E aí, ó, vem depois do verbo, tá? É só lembrarem da localização do pronome em cada lugar, tá? Quando for enfática, ele vai vir depois do sujeito. Quando for idiomática, vai vir acompanhado do by, geralmente fim de frase. Quando for reflexiva, vem depois do verbo. Simples, very easy, tá? E cuidado aí com o para que a gente utiliza cada um desse, tá? Principalmente quando for classificar. Deixa eu fazer um negócio aqui, minha gente, rapidinho, porque minha filha está aqui chorando, querendo o tablet dela, rapidinho. Voltei, minha gente, voltei. Porque quando ela acorda, aí tem que fazer as coisas. Tá claro até aqui, minha gente? Sim ou não? Sobre os pronomes reflexivos. Tá tranquilo? Ok? E o outro conteúdo é compreensão textual, né? Aquilo que eu já tinha visto com vocês, eu acho que eu vi a última aula, a gente viu mais estratégias de leitura, a última aula que a gente teve, né? A prova vai ser isso, tá bem facinha, bem tranquila. Nem fiquem preocupados, porque tá tranquilo demais. É hoje a de vocês, é de inglês? Eu moro no Janga. Por quê, Eduardo? Hoje é de português, professora. A minha é quinta, né? É. Ok, mas aí você já tem uma basezinha aí, tranquilos. Vou colocar agora o Kahoot para vocês. Espera aí, tá? Rapidinho. Deixa eu colocar aqui.
Jesus. A gente tem 15 minutinhos para finalizar, né? Deixa eu abrir logo aqui. Que aí eu acho que quando compartilha, às vezes, já fica um pouco pesadinho. Aí eu gosto logo de deixar aberto aqui o Kahoot para depois compartilhar. Deixa eu voltar aqui. Agora, peraí. Preparem-se aí, tá? Vou compartilhar a tela aqui. Estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver, minha gente? Então. Ai, meu Deus. Beleza, Jana, beleza, tudo bem. Vá. Aproveita que o povo tá entrando ainda. Dá tempo, vai rapidão. Bora, minha gente, quero todo mundo participando também. É um quiz junino. Bem tranquilo. É bem interdisciplinar, tem todas as disciplinas e é bem facinho, minha gente. Bem de boa. Só para dar uma descontraída de vocês, já que vão fazer prova, e eu não ia colocar nada novo agora, nem encher vocês de coisas, né? Ai, Bia, como é que bota essa estrelinha? Ficou tão lindo. Caio, cada vez bota o nome dele diferente. Eu tô passada que eu nunca joguei Kahoot com vocês aqui. Minha gente, eu já fiz Kahoot com todas as turmas. De 20 em 20 dias, 15 em 15, basicamente isso. Eu sempre fiz Kahoot com a turma aqui. Eu acho que eu já fiz, minha gente, alguma vez com vocês. Não é possível isso, não. Not possible. Ó, a Luísa colocou também, ó, tipo uma coroazinha. Everton colocou um fogo na fogueira de São João. Amém, Jesus? Que nem o quê? Nicolas, não entendi. Quem é Pelino? É, né, Eduardo? Eduardo. A Irlã, não, de vocês, não. Ah, eu gosto de fazer na sala. É porque às vezes fica ruim para pegar ou a internet não pega, mas eu já fiz lá na sala com o oitavo, já fiz com o sétimo. Tentei fazer com o sexto, eu acho que até consegui. Agora eu não lembro se com vocês eu já tinha feito. Ah, tá. Ah, tá, entendi. Sei não, viu, Jesus. Bora, falta uma pessoa só. Eu acho que é Joana, né? Pedro entrou. Joana conseguiu entrar, Joana? Então eu acho que só falta ela. Por que não tá conseguindo, Matheus? Tenta sair e entrar de novo. Vou iniciar aqui, tá? Para dar tempo da gente fazer. São várias perguntas, são 50 esse, mas eu acho que não vai dar tempo de fazer as 50. E aí, Matheus, fica tentando entrar, tá aqui na tela o jogo, o PIN, tá? Vai começar aí, bora. Qual é o nome do lugar em inglês? Bem fácil, acho que foi 30 segundos essas. Toy Store Library, Drugstore Baker. Muito fácil esse, minha gente. Minha filha de 4 anos, lembre-se disso toda vez que estiverem fazendo a prova. Ela faz, eu boto ela para fazer primeiro, para saber se tá fácil. Toy Store. 50, Eduardo. Drugstore. Boa, very good. Presta atenção aí, minha gente.
Olha, tá vendo? Toda vez que eu faço uma prova, eu mando minha filha de 4 anos responder, porque aí se ela conseguir responder tudinho, é porque tá fácil. Todas ela responde. Próxima. Qual é o nome dessa profissão em inglês? Butcher, firefighter, painter ou teacher? Acho que falta ainda uma ou duas pessoas. Painter, boa! Alguém botou firefighter. Firefighter é bombeiro. Firefighter é bombeiro, Nicolas. Tu não tá conseguindo entrar, não, é, Nicolas? No Kahoot? Ah, tá. Tá aqui a próxima. Qual desses países não tem, eita, língua inglesa como idioma oficial? Qual desses, minha gente? E aí? Facinho, hein? É o quê? Como tu acerta é? Croácia, tá, minha gente? Eita, colocaram Malta aqui. É não, é Croácia, tá? Minha gente, tá vendo? Ah, se minha filha acertou essa, ela acerta tudo, menino. Não me pergunta como não, mas ela acerta. Por que não tá conseguindo responder, Caio? Eu até preparei, minha gente, um projeto para vocês de alguns países. Eu acredito que isso foi passado logo quando começou a quarentena, que era esse projeto que eu estava tentando fazer com vocês, que era dividido, eu acho que era um país por sala, e a gente ia conhecer um pouco da cultura de outros países, tanto países bem óbvios, que a gente já ouve falar, quanto países que vocês talvez nunca ouviram falar ou não conhecem a cultura, né, que são falantes da língua inglesa. Bem interessante o projeto, ia ser muito massa. Quem sabe, se der tempo, se Jesus tocar nos nossos corações e esticar o ano, dê pra gente fazer. É muito bom, é muito bom. Eu já fiz esse projeto em outras escolas e meus alunos amam. Próximo. I usually ride my to the school. O que é isso aí, minha gente? Realmente, Eduardo, eu nunca vi. Timor-Leste, nunca vi. Levar vocês para fora do Brasil, é? Boa, minha gente. Aí todo mundo acertou. Facinha essa, né? Eu nunca ouvi mesmo, não. Vice Eduardo. Timor-Leste, alguém já ouviu falar? Só que aí tem que ser país falante da língua inglesa, tá? Pra gente estudar, pra gente conhecer a cultura. E eu nunca vi esse, não. Próximo. Como se diz eu não gostei em inglês? É português? Passada. Timor-Leste. Foi Eduardo que disse que eu nunca vi. E aí, como é que se diz eu não gostei em inglês? I didn't like. Boa! E eu não gostei, porque tá no passado, então a gente usa did, viu? Jojo tá acertando tudo aí. Essa personagem faz parte de qual franquia de filmes? E aí vem as outras perguntas gerais, tá? Vocês que assistem aí esses filminhos. Será?
X-Men. E aí, próximo, eu caio aqui. Olha Lucas aí subindo. Qual é o derivado da palavra pedra? Pedreira, padeiro ou peralta? Muito fácil, né, minha gente? Pedreira, né? A próxima. Tô acompanhando vocês falando aqui, viu, minha gente, no chat. É porque para eu não me confundir com o que eu vou falar. Aí eu. Ó, Lucas aí lá em cima. Como é o plural da oração? Esse menino tem cabelos pretos e encaracolados. Eita, só tô bonito, hein? Presta atenção isso aí, viu? Língua portuguesa. Tem sim, Nicolas, essa palavra. Pedreira. Uma coisa de pedreiro. Esses meninos têm cabelos pretos e encaracolados. Muito bem, vocês estão fera em português, né? Quando a gente tem que falar tem, né? No plural, aí o tem vem acentuado, né? Com acento circunflexo. Muito bem. Quem é a professora de português de vocês, minha gente? Sara. Boa. Sara, tá show com vocês, viu? Tô gostando de ver. Qual a locução adjetiva para o termo impressão de dedo? Quero ver. Vou elogiar muito Sara hoje. E aí, minha gente? Eduardo. Digital, viu? Locução adjetiva. Próximo. Presta atenção, minha gente. Que aluna? Qual das comidas típicas não pertence a uma festa junina? E aí, minha gente? Muito fácil, né? Pelo amor de Deus. Apesar que brasileiro, né? Minha gente, nem parece que mora no Nordeste. Apesar que o brasileiro come tudo a todo tempo, né? Mas assim, não é uma comida característica do São João, é pizza, né, minha gente? Um minutinho para a gente finalizar. Das brincadeiras abaixo, quais costumam ter nas festas juninas? E aí? Quais costumam, tá? Vocês só querem saber de brincar com o celular? Aí, provavelmente essa aqui para vocês acertarem. Vocês não é do tempo raiz, não. Cadeia, pescaria e boca do palhaço. Não, não era o quadrado. Sabe o que é isso? Essa geração Nutelinha. Que não conhece, né, Érica e Felipe? O que é brincar no São João? Próxima. Esse personagem é de qual filme? Pelo amor de Deus, né? Madagascar, claro.
Felipe ainda vem mesmo pra atiçar. A Era do Gelo. Eu não acredito, não, que colocaram Madagascar, não, minha gente. Vacilo. Eu não acredito. Vacilaram agora. Vacilaram, legal. Não, botaram pra tirar onda com a minha cara, só pode. Qual é a capital do Canadá? Quero ver agora. Capital, viu? Boa, Joana. Isso. Joana acertou. Eduardo, não. Gabriel, não. É fácil. Ottawa, não, não é Toronto, não, viu? É o tal. Toronto fica lá, Ottawa, exatamente. Toronto fica lá, mas não é a capital, não, viu? Cuidado. É porque a gente associa muito as coisas do que as pessoas falam, né? É tipo, por exemplo, o povo eu acho que ouve muito falar de Pernambuco, né? Diversas coisas, principalmente por conta das praias da gente. Eu não duvido nada que as pessoas de fora acham que a capital do Brasil é Pernambuco, né? Acho que ela Vai está com que... São Paulo, Rio de Janeiro como capital. Não, não, e tipo, eu não Ou duvido pensar nada. em Nova York da vida como capital dos Estados Unidos, não tem nada a ver. São Paulo, é tipo isso. As pessoas pensam isso, a metrópole, né? Exato. E é isso, minha gente. Dei uma estudadinha direitinho nas anotações do caderno. As atividades do livro que a gente fez em sala, não tem o que errar nas provas, não, porque a gente fez tudo em sala e corrigiu em sala, a gente fez junto, tá? Bom São João para vocês, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, tá? Era para eu ter olhado o ranking, não era? E eu não olhei, deixa eu olhar aqui. Endgame. A gente fez quantas perguntas que eu não vi? Sei que ficou em terceiro lugar, Maria Alice. Em segundo lugar, Lucas, 12, Maria Alice, 11. E Jojo em primeiro lugar com 12 também. Acho que a gente fez umas 13, não foi? Quarto e quinto lugar, Bianca e Pedro. Eu acho que foi isso, não foi? Eu nem olhei a que pergunta a gente tava. Acabei de dizer, Joana. Viajei aqui agora. Eu nem vi também em qual a gente tava para saber a porcentagem por cada um. Mas enfim, é isso, minha gente. O cheiro. Prepare-se para a prova. Boa prova para vocês hoje. Se concentrem, fiquem calmos. Prova tranquila, tá? Não é só porque é uma prova online. Ai, meu Deus do céu, fim do mundo, não. É tranquilinha, tá? Tô linda de matuta. Olha, arrasei, hein, Nicolas? Uhul! Amanhã eu vou estar assim também. Agora Na tem que escola para respeitar dar o aula Matuto assim. também aqui, viu? Olha, chegou ele, ó. Opa, pra Brasília, fazer Brasília agora. Dê licença Tá aí, vendo? Tati. Pra ir. Eu também tô de Foi, Matuto aqui. foi ele que me deu a ideia. Foi Ele que me deu a ideia. Ele. tudo combinado. Foi tudo combinado. Só tá eu e tu, tem outros professores também de matuto. Eu vi Creuza Tu viu também. também? Vi. Arrasou, arrasou. Vou indo nessa. Professora, bom dia. Valeu, Tati. Tchau, tchau. Bom dia para a senhora também. Para vocês também, viu, Felipe e Erika? Cheiro para todo mundo. Beijos. Ó, a Irlanda tá, ó, bem